Olá! Hoje vamos mergulhar fundo para entender o que está sendo chamado de tempestade financeira perfeita, que parece estar se formando ali no horizonte de 2026. A gente vai tentar decifrar as forças que estão se chocando e, claro, o que isso tudo significa para a economia global. A data é 13 de março de 2026. E nesse dia, os mercados globais estão, assim, na beira do abismo, sabe? Eles foram pegos numa convergência muito rara de crises enormes. Sem dúvida, um daqueles momentos que os livros de história financeira vão passar anos analisando. Então, a grande questão é essa: o que acontece quando três crises globais se encontram? Vamos dar uma olhada em cada uma dessas frentes de tempestade que estão se armando e ver exatamente como elas estão se juntando, criando um cenário assim de uma complexidade, um risco que a gente não via há muito tempo. Bom, o primeiro elemento, e talvez o mais explosivo, é um conflito militar que está se desenrolando no Oriente Médio. E isso tem implicações diretas, imediatas, para a economia do mundo todo. Tudo começa em fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel lançam uma intervenção militar no Irã. Uma ação que, claro, desestabilizou uma região que é, nossa, absolutamente crítica para a energia global. E essa ação tem um efeito direto na veia jugular da energia mundial, o Estreito de Hormuz. É por ali que passa 1/5 de todo o petróleo do planeta. Interromper esse fluxo causa ondas de choque em toda a cadeia de abastecimento. É um problema gigantesco. O impacto no preço? Imediato e explosivo. Como o gráfico mostra bem, o preço pulou de uns $60 por barril para mais de 100 em questão de semanas. É um choque de oferta acontecendo em tempo real, na nossa frente. E enquanto essa tensão geopolítica toda ferve, uma segunda tempestade está se formando, agora no mundo das finanças. E ela chega com um golpe duplo, muito poderoso nos mercados. O primeiro golpe, os dados da inflação nos Estados Unidos. Eles vieram o dobro do que o mercado estava esperando. Isso simplesmente destruiu as esperanças de um alívio econômico. Foi uma surpresa tão negativa que forçou uma reavaliação completa de todas as expectativas. E aí vem o efeito dominó que é imediato. Essa inflação mais alta força o Banco Central americano a manter os juros lá em cima. E juros altos nos Estados Unidos funcionam como um ímã gigante de dinheiro, sabe? Ele suga a capital de outros países e, claro, deixa o dólar ainda mais forte. O segundo golpe vem do Japão. Por décadas, os juros super baixos de lá financiaram o que o mercado chama de carry trade global. Basicamente, investidores pegavam dinheiro barato no Japão para investir em mercados com retornos maiores. Agora, como essa linha do tempo mostra, essa torneira de dinheiro global está sendo fechada, secando uma fonte importantíssima de liquidez para os mercados do mundo todo. Ok, mas como todas essas pressões globais se encontram? Pois é, a resposta está nos mercados emergentes, e o Brasil está bem ali, na zona de impacto. O país fica como que preso numa morsa financeira. O capital estrangeiro está indo embora, a moeda, o real, enfraquece e a bolsa de valores despenca. É uma combinação bem perigosa de fatores que vem de fora. E para completar, tem a pressão interna. O próprio plano de orçamento do governo brasileiro está sendo chamado de irrealista pelos especialistas do mercado. Isso, claro, só aumenta a incerteza e a percepção de risco fiscal do país. Quem formula as políticas fica numa sinuca de bico. Essa tabela mostra bem o dilema. É preciso manter os juros lá no alto para tentar combater a inflação. Só que isso sufoca a economia e deixa a dívida do governo ainda mais cara. Resumindo, não tem saída fácil. Diante desse caos todo, a pergunta é onde os investidores estão colocando o dinheiro para se proteger? E a resposta para isso revela muito sobre o clima do mercado nesse momento. O sentimento geral é o que se chama de risk-off, ou seja, uma aversão generalizada ao risco. Os investidores estão vendendo o que eles consideram mais vulnerável e correndo para se proteger. A prioridade agora é preservar o capital, não buscar retornos altos. E a gente pode ver esse medo em números. O índice VIX, que é conhecido como o medidor de medo do mercado, disparou. Isso sinaliza um nível altíssimo de ansiedade e de expectativa de que as coisas vão balançar muito daqui para frente. Isso tudo está gerando uma fuga clássica para ativos de segurança. O dinheiro está indo para os portos seguros tradicionais, como o dólar e o ouro, mas também, e isso é cada vez mais comum, para ativos digitais. Eles estão começando a ser vistos como alternativas nesses tempos de crise. No fim das contas, essa tempestade perfeita só mostra o quão interligada a nossa economia global realmente está. Um choque num canto do mundo pode virar uma crise em outro muito rápido. E isso nos deixa com uma pergunta final e bem importante para a gente refletir.